Já há algum tempo, existe uma grande guerra silenciosa que poucos conhecem. Uma batalha que se estende por décadas, marcada por interesses políticos, econômicos e sociais que se desenrola na região de Cabinda. De um lado, o movimento separatista FLEC, e do outro lado, o governo angolano. Mas como começou e quais são os verdadeiros motivos por trás desta guerra secreta? A Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, ou simplesmente FLEC, considerado como um grupo terrorista para o governo angolano. A FLEC faca não é terrorista. Quem faz a terrorista em Angola é o MPLA. Mas num panorama geral, um grupo de guerrilha separatista e movimento político que luta pela independência de Cabinda, atualmente liderado por Emmanuel Nzita. Este grupo surgiu em 1963, ainda durante o domínio português sobre Angola e de Cabinda. Digo de Angola e de Cabinda porque muito antes do domínio colonial português sobre Angola, Cabinda era habitada por diferentes reinos locais, como os reinos de Kakongo, Loango e Ngoio. Esses reinos eram politicamente independentes e tinham suas próprias estruturas de governo, comércio e cultura. E com a chegada dos portugueses em Angola e Cabinda, Cabinda sendo um território autônomo, foi celebrado um tratado denominado Tratado de Simulambuco. Este tratado foi assinado entre líderes do reino de Ngoio e Portugal, colocando Cabinda sob proteção portuguesa. Diferentemente de outras regiões colonizadas, o tratado estabelecia uma relação específica de proteção e não de conquista direta. Muitos historiadores interpretam isso como um acordo que deveria garantir alguma autonomia política e cultural para cabindianos. Essa relação distinta criou, para muitos cabindas, a percepção de que Cabinda era mais um protetorado do que uma colônia, fortalecendo sua identidade própria em relação ao resto de Angola. Cabinda era tratada como um território administrativamente separado de Angola. Quando Angola se preparava para a independência, a integração de Cabinda foi decidida nos Acordos de Alvor, firmados entre Portugal e os principais movimentos de libertação angolanos, MPLA, UNITA e FNLA. Com a independência de Angola, em 1975, Cabinda foi integrada ao país como uma de suas províncias. Alguns historiadores apontam que a descoberta de petróleo em Cabinda foi um dos principais fatores que levaram o governo angolano, que se formou após a independência, garantir sua integração, visto que Cabinda é uma das regiões de África mais ricas em petróleo. No entanto, grupos separatistas, como a FLEC, alegam que essa integração foi forçada e que Cabinda nunca deveria ter deixado de ser um território autônomo ou independente. A FLEC defendeu que Cabinda deveria ser um estado independente, baseado no argumento de que sua relação histórica e administrativa com Portugal era diferente da de Angola. Ao longo das décadas, apesar do governo angolano ter dominado as zonas mais urbanas de Cabinda, a FLEC decidiu instalar as suas bases em zonas mais rurais e, ao longo destes anos todos, realizou vários ataques para chamar a atenção do mundo para a sua causa. Após a independência de Angola, a FLEC intensificou os ataques contra forças angolanas e instalações governamentais. Ainda em 1992, durante a Guerra Civil Angolana, a FLEC aproveitou a instabilidade para atacar postos militares e capturar estrangeiros em Cabinda, incluindo trabalhadores de empresas petrolíferas. E ainda dentro deste processo de edificar a sua causa e chamar a atenção do mundo, um dos ataques mais mediáticos ocorreu em 8 de janeiro de 2010, quando membros da FLEC emboscaram o autocarro que transportava a seleção de futebol do Togo durante a Taça Africana das Nações, que estava sendo realizada em Angola. 3 pessoas morreram, incluindo o motorista do autocarro e membros da delegação togolesa. A FLEC declarou que o ataque era dirigido contra as forças angolanas e não contra os jogadores, mas o incidente gerou ampla condenação internacional. Apesar dos esforços do governo angolano para apresentar Cabinda como pacífica, a tensão persiste. A presença militar na província é forte e as denúncias de repressão continuam. Enquanto isso, a luta da FLEC segue, mesmo que fragmentada e com impacto reduzido em comparação com o passado.